pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou psicóloga clínica. Estou passando aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho para vocês de uma questão que eu acho muito importante, né? Esse vídeo é destinado tanto para as pessoas que querem fazer um acompanhamento psicológico, mas ainda não conseguiram decidir se vai ser online ou presencial, devido aos riscos da pandemia, né? Como para as pessoas que têm um preconceito com o atendimento psicológico online, né? E até para os profissionais de psicologia, né? Que ainda não conseguiram encarar esse mundo digital de uma forma muito efetiva, né? Ou profissionais que saíram da formação agora, que ainda têm um certo receio, né? De como fazer para atender online, né? Então, estou gravando esse vídeo porque eu acho que é um assunto que precisamos falar sobre ele, né? Vou estar contando um pouquinho para vocês da minha trajetória nesse momento online, né? Como profissional de psicologia, né? Quem sabe ajuda vocês a limpar um pouquinho essa visão deturpada, né? Sou psicóloga online, né? Desde que iniciou os atendimentos online, desde que o Conselho Federal, né, liberou os atendimentos online, eu já entrei lá, fiz meu cadastro, apesar de ter muito preconceito também, né? Mas eu encarei de uma forma, vamos lá, adquirir a experiência. Tinha na minha cabeça tudo isso que vocês estão pensando. Ai, nossa, mas eu acho que acompanhamento online não funciona. Ai, nossa, mas eu acho que o celular, o computador no meio do caminho vai impactar na interação entre o psicólogo e o paciente. Ai, porque o paciente não vai formar o vínculo que ele precisa com o terapeuta e aí vai prejudicar o processo terapêutico dele. Ah, porque o paciente não vai ter a privacidade que ele precisa para fazer a terapia. Todas essas perguntas, essas questões vinham à tona, né? Mas mesmo assim eu comecei a atender alguns pacientes online que vinham procurar atendimento online, porém com algumas ressalvas, né? A questão do vínculo é uma questão que me impactava muito. E por não saber, né, se funcionava ou não, eu obrigava o paciente a fazer 2, 3 sessões presenciais para que ele formasse um vínculo a ponto de começar a movimentar o processo terapêutico dele mesmo sendo online. Olha que absurdo. Eu obrigava, o cara vinha procurar atendimento online, gente. Eu falava pro cara, olha, tudo bem, a gente faz online, mas depois de 2, 3 sessões que a gente fizer presencial. Então eu obrigava o cara a se deslocar até a clínica para aí sim, depois de 2, 3 sessões, começar a fazer um online. Gente, tudo conversa, né? Aí surgiu a pandemia, né? E aí nós como psicólogos precisamos nos reinventar, porque as clínicas fechadas, só que ao mesmo tempo a demanda estava aí. Os pacientes estavam desenvolvendo alguns distúrbios devido às questões do Covid, né? Isolamento, contágio da doença, ter que trabalhar neste momento, ter que ficar isolado em casa. E a demanda estava aí girando. E eu não tinha como ir presencial na clínica. Então eu precisei encarar e me reinventar como profissional e encarar a questão de, ok, vamos online desde o início, né? E por incrível que pareça, pessoas, né, acreditem, o processo funciona. Funciona, é mágico, 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 mágico. Lógico, como tudo, tem seus prós e seus contras, né? Não vou tapar o sol com a bandeira, com a peneira aqui e falar para vocês que, olha, é tudo maravilhas. Não. Tem problemas, sim, como em toda, né, modalidade de atendimento. E que nós precisamos driblar, né? A internet cai, às vezes cai. Do mesmo jeito que na clínica, às vezes no presencial, alguém bate na porta ou abre a porta sem querer, te interrompe, né? Interrompe o paciente, interrompe aquele clima, né, de setting terapêutico, interrompe, né? Mas nada tão prejudicial a ponto que você não consiga retomar, né? Nossa, vizinho grita, né? O vizinho do paciente grita, o nosso vizinho grita, nosso cachorro late, né? O cachorro do paciente também late, né?
nada exorbitante que vai interromper, né, um processo terapêutico. Do mesmo jeito que na clínica, às vezes você está numa sala que fica virada com a janela para a rua e passa uma moto. Acabou de passar uma moto aqui, não sei se vocês escutaram. Acontece, gente. São coisas que acontecem e que estamos, né, suscetíveis tanto na clínica quanto no atendimento online, né? Mas que não impactam o desenvolvimento do paciente, que não impactam o processo terapêutico por si só, né? Tinha questão também, né? Ai, nossa, eu acho que depende muito da abordagem. A comportamental dá para se fazer online, né? A psicanálise não. Mentira, dá, eu sou psicanalista. Sou psicanalista winnicottiana, né? Vivo o Winnicott de corpo e alma dentro do processo terapêutico, né? E funciona da mesma forma que funcionaria no presencial. Incrível, né? E aí eu parei para pensar e refletir essa semana e falar, mas gente, por que de tanto preconceito, né? Tanto das pessoas, né? Que elas já têm um preconceito muito formado com a própria questão fazer um acompanhamento psicológico, seja ele de qual modalidade for, né? Ou o porquê tanto preconceito até dos profissionais, né? E aí eu fiquei pensando, refletindo isso essa semana, e eu encarei a questão que nossos professores na universidade não fazem parte desse mundo digital, né? Freud, Jung, Winnicott, Lacan, Skinner, seja qual teórico você se apoia, né, dentro do seu processo terapêutico, né, ou do processo da sua abordagem clínica, né, seja qual ele for, também não fazia parte desse mundo online. Né? Esse mundo online é uma coisa muito nova, é uma coisa que está aí de alguns anos para cá, e para a gente, né, da nossa geração, a geração dos nossos professores, não sabe lidar muito bem com isso. E aí existe aquele medo, né, que é de todo ser humano, o medo do novo, o medo da falta de controle, né? Porque você não conhece, se você não conhece, consequentemente você não controla. E aí a gente cria esses pensamentos, né, que na verdade eles são muletas para apoiar a nossa inexperiência ou o nosso medo em ter que lidar com essa coisa nova, né? E aí eu estou aqui para falar para vocês que, gente, vamos lá. Parem de pensar que a coisa não funciona porque funciona. Eu sou prova viva. Eu e meus pacientes que estão aqui para comprovar, né? Você, meu paciente que está aí, se você quiser comentar lá embaixo, fala se funciona para você o processo terapêutico. Conta um pouquinho nos comentários do vídeo, né, a sua trajetória dentro desse mundo online no processo terapêutico, né? Se você se sentir à vontade, lógico. Porque funciona, gente. A coisa funciona, ela é mágica. E aí eu comecei a pensar, gente, para um processo terapêutico acontecer, basta que se tenha uma pessoa com a demanda, né, com questões que precisam ser trabalhadas e com vontade de trabalhá-las, vontade de modificar, um terapeuta qualificado, com a escuta qualificada, com o acolhimento qualificado, para que o processo aconteça. Você não precisa de mais nada. E não importa onde seja, né? Se vai ser na casa, se vai ser no consultório, se vai ser num hospital, se vai ser num ambiente social, né? A partir do momento que existe um paciente que tem questões e demanda, tem um profissional que é capaz de acolhê-la, o processo ele acontece. O processo terapêutico ele é mágico, ele funciona, né? Ele é mais do que mágico, ele é ciência, né? Comprovada, né? Mas ele acontece de uma forma tão mágica, né? Que é até bonito de ver, né? Evolução. E aí eu vou dizer para vocês os benefícios do processo terapêutico online. E por incrível que pareça, né? Estou surpresa nessa análise que eu fiz. Porque, assim, nesses tempos que eu precisei focar 100% no online, eu comecei a perceber como é muito mais efetivo para o paciente o online. Gente, a gente tem pouquíssimas faltas. Todos os meus horários que estão marcados, os pacientes, eles fazem a sessão.
né? Lógico, no presencial, muitas vezes o paciente cancela, porque às vezes é uma sessão de sábado. Ele trabalhou a semana inteira, ele vai ter que pegar o ônibus, ele vai ter que se deslocar até a clínica. E aí ele desmarca porque ele só não quer. Não é porque ele não quer entrar em contato com o processo terapêutico, é só porque esse desgaste né, desse trajeto é grande. Né? E não faz sentido para ele naquele momento que ele está tão cansado, né? Às vezes, se a sessão é de sábado, eu chego a atender paciente deitado na cama, ele tá ali, ó. Ele parou de assistir o filme que ele estava assistindo para fazer o processo terapêutico dele, né? Deixou o filme no pause e daqui a pouco ele volta, né? É complicado, né? O presencial pelas questões de deslocamento, né? Nesse momento, ainda mais de pandemia, das questões, né, da exposição à doença, das questões de talvez ter que sair mais cedo do serviço para ir para a clínica, né? E ter que voltar para o serviço. Ele pode fazer às vezes no horário do almoço dele, sabe? Olha, eu vou ter 1 hora e meia de almoço. Eu consigo almoçar em meia hora e eu faço minha terapia na outra 1 hora, de acordo com a agenda do psicólogo, lógico, se couber na agenda do psicólogo. E aí ele poupa esse deslocamento, essa canseira que dá, né, de ter que justificar pro patrão por que ele tem que sair mais cedo, sabe? Ou que ele vai chegar mais tarde. E aí traz pacientes muito mais envolvidos com o próprio processo terapêutico, que investem muito mais, e aí não estou falando nem de uma questão financeira, mas investe muito mais energia no próprio processo terapêutico, porque ele evita esse desgaste de energia no deslocamento, né? E aí você tem pouquíssimas faltas, né? Pacientes muito mais engajados, né, nas modificações e com um processo que funciona às vezes até melhor do que o presencial. Não vou falar para você que é 100% melhor, não é, porque é como eu falei para vocês, às vezes o cachorro late, a moto passa, a internet cai, né? As coisas acontecem, né? Mas que também é efetivo, né? Funciona tão bem quanto. Não vou falar que é melhor, mas funciona tão bem quanto, tá? Então, gente, vamos parar com esses preconceitos, né? Esses pensamentos que nós criamos, né? Essas coisas, essa nossa imaginação exacerbada, né? Porque o processo terapêutico funciona. Seja qual for a abordagem do psicólogo, seja a psicanálise, seja comportamental, seja social, seja sócio-histórica, não sei, né? Seja qual for a abordagem, o processo terapêutico funciona, tá? Basta que você queira encará-lo, né? E você, profissional, basta você querer, né, ter experiência, desenvolver o seu manejo clínico. Porque é isso, né? Uma vez um grande professor falou para mim, isso é verdade, um bom profissional, né, ele só se cria, ele só se forma através da experiência. Você só cria manejo clínico através da própria experiência. Você só vai criar manejo clínico no online através da experiência. Então, tenha experiência. Comece a tentar fazer, modificar essas questões. Né? Gente, vamos pensar comigo. Freud, Jung, Winnicott, Skinner, seja qual for o autor, né, que você apoie a sua abordagem, o seu manejo clínico, eles nunca falaram nada de atendimento online porque não existia internet. Né? Não existia a questão de uma videochamada, não existia celular, gente, não existia. Né? Então, assim, eles não usavam isso porque não existia, não é porque eles tinham um preconceito quanto a isso. Até porque todos eles sempre entravam muito nessa criação da nova ciência, a psicologia, e eles experimentavam o que estava, né, no alcance. Se eles não experimentaram isso, é porque estava fora da realidade da tecnologia daquela época. Então cabe nós, como profissionais, né, de psicologia atuais, reinventar essa psicologia com as novas tecnologias que temos em nossas mãos, né? E é possível. Gente, é possível atendimento de adolescente, é possível atendimento de adulto, é possível atendimento de idoso, é possível atendimento infantil. Era um outro grande preconceito que a gente tinha na cabeça. Ai, mas o atendimento infantil não vai funcionar, porque a criança precisa. Não, é possível, né?
Ok, cada profissional tem sua limitação. Por exemplo, eu sei que eu não daria conta de atender uma criança muito pequena. Uma criança muito pequena só no presencial, né? Encaro crianças a partir de 7 anos agora, né? Dá para fazer, dá para atender, dá para modificar, né? Dá para trabalhar da forma incrível, gente, dá para trabalhar de forma lúdica no online. Dá, né? Nós só precisamos ter a experiência. Nós precisamos criar as nossas novas ferramentas, né? Não deixem as questões da pandemia, do Covid, né, interferirem na nossa experiência clínica, né? Interferirem de uma forma, que eu estou falando de uma forma não efetiva, interferirem, né, nos nossos medos, nos nossos receios, né, no nosso medo do novo, né, e deixar a gente travado. Nós não podemos nos travar como profissionais. Nós precisamos nesse momento ter a mente aberta, né, para criar uma nova forma de fazer psicologia, né? Estou aqui disponível, tá? Quem precisar, quiser entrar em contato, seja profissional, seja pessoas procurando atendimento, né? Seja pessoal que está com dificuldade em iniciar esse online, precisa de uma ajuda, me chamem, gente. Tô aqui, a gente troca uma ideia, bate um papo. Meus contatos vão estar na descrição do vídeo, tá? Tô disponível para vocês, né? Caso vocês precisem, tá bom? Recado tá dado. Pessoal, cuidem-se, tá bom? E mantemos contato. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui. Beijão!